Então ele é vital para te entender o que? A crise da república oligárquica. Quando é que começa? Bom, a gente vai botar a data em função dos mandatos presidenciais, tá? Mas os acontecimentos todos vão ocorrer na década de 20. Então a crise dos anos 20. Oi. Tá muito frio no meio. Não? Quem é que quer desligar? Quer diminuir o ar no meio? Lá no fundão. Tá bom? Isso aqui é importante. O fundo tem que estar bem. Os maconheiros arrependidos aqui da frente, como é que estão? Quer? Vontade de fumar. Não. Então tá todo mundo bem. Com exceção de uma pessoa que vai morrer de frio. Mas eu tô com meus pezinhos frios. É que eu acho que cortei o cabelo, né? Diminui a concentração de calor. Tu não estava com papel na mão? Tô vendo coisas. Bem. Olha só. Então, o que vai acontecer? Na verdade, o que vai acontecer? Na verdade, o que vai acontecer é aquilo que nós vamos chamar de esgotamento do modelo oligárquico. O modelo das oligarquias é um modelo que ficou esgotado, quer dizer, esgotado. Ele não consegue mais dar conta da realidade, ele é inadequado. Para usar uma palavra mais difícil, ele é extemporâneo, ele está fora do tempo. Ele atendia a uma realidade que se modificou, então ele não atende mais. Então, bem um pouquinho, qual é o modelo oligárquico? Do ponto de vista político, qual é o modelo? Do ponto de vista político, ele é um modelo assentado que na Constituição de 1891, que previa a fraude eleitoral. Esta fraude eleitoral permitia a manipulação política pelos coronéis. Que se organizavam a nível estadual formando as oligarquias. Que se organizaram a nível nacional com a política dos governadores e o café com leite. Então, do ponto de vista político, o sistema foi organizado para, na presidência estarem as oligarquias, no Congresso estarem as oligarquias, nos governos estaduais as oligarquias, nas assembleias, nas prefeituras, as oligarquias. Então, do ponto de vista político, só os setores oligárquicos eram representados, ponto. A classe média não era, a classe operária não era, os industriais não eram, os comerciantes não eram representados. Bom,
da economia, as oligarquias maiores impuseram a política cafeeira. A política de defesa permanente do café, a política de valorização do café. Mas com a industrialização que ocorreu, surgiram o quê? A classe média e surgiu a classe operária que se opunham a um sistema político que não as representava e a uma política econômica que não as beneficiava, pelo contrário. Se nós somarmos a isso a existência de oligarquias descontentes, descontentes, como é o caso do Rio Grande do Sul, e logo será o caso do Rio de Janeiro, nós temos o quê? A Revolução de 30. A Revolução de 30 tem as suas raízes no descontentamento dos grupos urbanos e das oligarquias que não são beneficiadas pela política econômica. Houve o fortalecimento da economia gaúcha, mercado interno. Houve o fortalecimento dos setores urbanos e industriais. Está aí a raiz da Revolução de 30. Tá, mas Igor, isso aí é só um conjunto de ideias, é uma teoria, é aquilo que a gente chama de uma análise geral, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar visualizar essa briga aqui, mostrando que o modelo se esgotou. Então nós vamos para a evolução política, vamos ver governo a governo, a evolução política. Primeiro governo do período, Epitácio Pessoa. É um governo mais curto, tá? Ele começa em 19 e vai a 22. O Epitácio Pessoa, ele não é exatamente um presidente de Minas e São Paulo, ele é da Paraíba. Mas foi eleito pelo esquemão do café com leite. Então é o café com leite aqui. Primeiro problema. Ocorre uma segunda valorização do café. Então, os setores médios urbanos que cresceram estão em pé de guerra. E a oligarquia gaúcha está em pé de guerra. A República Velha não está vendo que ela não atende mais. E insiste. Tá? Bom, ao mesmo tempo, tu tem a primeira manifestação de desagrado com a República Velha, que é a Semana de Arte Moderna. Porque vê bem, o modernismo, o que é em verdade? O modernismo é uma crítica contundente à cultura parnasiana e ao que restava do simbolismo no Brasil. Qual era a crítica dos modernistas aos parnasianos? Vocês apenas copiam a cultura europeia. Vocês apenas engolem a cultura europeia. Vocês querem viver aqui como vivem os europeus. Vocês são apenas uma elite
quer viver como vivem os europeus. Só que a realidade brasileira é completamente diferente. Então, para viver essa cultura parnasiana e europeia, vocês têm que se alienar da realidade. Vocês têm que fazer de conta que a realidade não existe. Vocês são alienados. Vocês são macacos da cultura europeia. Sabe o que nós modernistas achamos? Que tem coisas na cultura europeia que são importantes. Porque uma cultura isolada, ela é uma cultura que vai sempre ser uma cultura pobre. Agora, a cultura que entra em contato com as outras, ela vai tomando emprestado elementos culturais das outras. E ela vai crescer, desde que ela seja crítica. Então, por exemplo, tem coisas legais no futurismo, no dadaísmo, no cubismo, nas vanguardas europeias. Vamos trazer essas ideias para cá, para botar em contato com a cultura brasileira, mas criticando estas ideias. O Oswald de Andrade vai falar da antropofagia cultural. Nós vamos nos comportar como se comportaram os índios brasileiros no caso, por exemplo, da morte do bispo Sardinha. Eles comeram o que? O bispo. Para aí, eles comeram, do ponto de vista antropofágico, eu estou falando, eles comeram a cultura europeia, a religiosidade europeia, né? Mas eles continuaram indígenas e se fortaleceu o espírito do grupo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos trazer essas ideias aqui, mas nós vamos criticá-las para aproveitar só aquilo que enriquece a cultura nacional. Por isso a ideia do nacional, da cultura nacional. Tu come, absorve o que há de interessante e elimina o que não é interessante. O que é interessante são os traços urbanos dessa cultura europeia. São os traços da industrialização dessa vanguarda europeia. O dadaísmo e o cubismo, por exemplo, eles falam do quê? Da rapidez pelas quais eu absorvo as informações, né? Ou seja, o dadaísmo, né? Eu vou pegar o que? Eu vou ler um jornal rapidamente, eu vou escutar o barulho das ruas enquanto eu estou passando de bonde, e eu escuto aquele burburinho todo. Então essa é a cultura que a gente tem, é a velocidade, é a parcialidade com que eu escuto as coisas. É muita informação no centro urbano. Então eu estou indo de bonde, está o barulho do bonde, está o barulho de duas pessoas conversando na rua, o barulho de um cara vendendo fruta, o barulho de um cara vendendo peixe, o barulho de uma fábrica, o barulho de uma greve, o barulho de um automóvel. Tudo isso eu pego de informações ao longo do dia. Então tudo é muito parcial, tudo é muito veloz. E o que eu faço com tudo isso? Com tudo isso eu absorvo, e essa é a minha identidade de homem urbano. Então nós somos urbanos também aqui na cidade de São Paulo. E nós queremos isso. Nós queremos uma cultura urbana, industrial, mas nacional. Olha, isto é uma crítica ideológica à elite brasileira. Isso é uma crítica dos grupos médios às oligarquias, que vivem alienadas da sua realidade. Eu acho que sempre é legal, nessa questão de cultura, a gente perceber o seguinte: o intelectual, ele é uma vanguarda cultural. Os intelectuais, os artistas, os intelectuais em geral, eles, no discurso deles, eles estão antecipando coisas, eles estão anunciando o que vem, eles estão anunciando o porvir. São chamados vanguardas.
Então eles estão escrevendo em jornais, eles estão publicando os livros, eles estão escrevendo nas colunas de jornal, e eles estão se dirigindo para essa classe média, falando da nova realidade brasileira, a realidade dos anos 30, o Brasil industrial. Tá? Então é uma ruptura ideológica e é uma militância diária, criando uma identidade própria para os grupos urbanos, em oposição à ideologia e à realidade das oligarquias. Então é uma ruptura ideológica importante. Mas não derrubou a República Velha, ainda não, mas está começando a se infiltrar no alicerce da República Velha. É aquela umidade permanente que vai derrubar a parede. A gente não vê, mas a parede começa a perder base. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Bom, mas aí vem a eleição de 22. Mais problema ainda. Então, na eleição de 1922, o que é que acontece? Minas Gerais e São Paulo, alienados do que está acontecendo, achando que nada está acontecendo, lançam a candidatura do mineiro Arthur Bernardes. Mas a oligarquia gaúcha vai se posicionar contra. O Rio Grande do Sul se alia a mais uma oligarquia descontente a partir de agora, o Rio de Janeiro, e lança a candidatura do Nilo Peçanha. Então é a candidatura oposicionista do Nilo Peçanha, que vai ganhar o nome de Reação Republicana. A classe média adere à candidatura oposicionista. Então quem é que está aqui junto, Rigo? Estão as oligarquias descontentes, mais a classe média e mais militares. É uma mistura explosiva, militar fazendo política, hein? Apesar de muito mais representativa, a candidatura do Nilo Peçanha perde a eleição, por causa da fraude eleitoral. Mas tu vê na eleição de 1922 o que é que houve? Isso aqui. Contra a política cafeeira. O que o Nilo Peçanha criticava? A política de desvalorização dos salários e as fraudes eleitorais. Quer dizer, se tu critica a fraude, tu critica o poder das oligarquias. Se tu critica a desvalorização da moeda, tu critica a valorização do café. Então aquilo lá está aparecendo em 22. Perdeu o Nilo. O Arthur Bernardes vai tomar posse daqui a 3 meses. Logo depois da eleição, continua o Epitácio Pessoa no governo. O Arthur Bernardes ainda não tomou posse. Quando tomar, eu vou te avisar. Mas logo depois da eleição, começou um fato curioso. Começou a prisão de jovens oficiais do Exército. Eleição de 22, nós tivemos o Arthur Bernardes vencendo a eleição. Aí nós continuamos no governo do Epitácio Pessoa. Tá? Então nós estamos no governo Epitácio Pessoa ainda. O Arthur Bernardes não tomou posse. Então, após a eleição, o que vai acontecer?
um episódio chamado episódio das cartas falsas. Então olha aqui, ó. Isso nunca tinha caído na prova. Mas não caiu também na de 2002, mas ela foi citada na prova. Então pode ser que ela seja perguntada um dia. Não esquece que isso aqui é 22. O que tem em rigor? Há 80 anos atrás. Então tudo que aconteceu em 22 tem que cuidar. 22, 32, 42, isso tem que cuidar. Então olha aqui. O episódio das cartas falsas é o seguinte: durante a eleição, um grupo de jovens oficiais que apoiava a candidatura de oposição, que apoiava a candidatura do Nilo Peçanha, se reunia no clube militar. Junto com eles tinha gente que não era tenente, que não era oficial do exército. Por exemplo, o Assis Chateaubriand, que era jornalista, que tinha um jornal chamado Amanhã. Bom, aí começa a aparecer nas páginas do jornal do Assis Chateaubriand cartas ofensivas ao exército. Estas cartas ofendiam o exército e o maior mito do exército, que era o Hermes da Fonseca. Bom, e segundo o Assis Chateaubriand, as cartas haviam sido escritas pelo Arthur Bernardes. Então, um jornal de oposição que apoiava o Nilo divulgava cartas atribuídas ao Arthur Bernardes ofendendo o exército. Bom, o que na verdade estava acontecendo? Aqueles oficiais do exército que se reuniam no clube militar falsificaram a assinatura do Arthur Bernardes. Quiseram criar o quê? Um incidente eleitoral, iniciar uma espécie de rebelião dentro do exército contra o Arthur. Uma espécie de questão militar de novo. Bom, após a eleição, o Epitácio Pessoa foi para cima deles e começou a prender os envolvidos. Todos eram militares. Bom, aí os colegas saíram em defesa deles e divulgaram um manifesto. Como a maioria dos assinantes era tenente, isso ficou conhecido como Manifesto dos Tenentes. Claro, o que está acontecendo aqui? O movimento tenentista. Então, os tenentes que apoiavam o Nilo falsificaram cartas atribuindo ao Arthur Bernardes, começaram as prisões e eles se manifestaram. Bom, o que diz o manifesto? Que eles eram contra a posse do senhor Arthur Bernardes. Por quê? Bom, porque o Arthur Bernardes havia fraudado as eleições. Olha bem, se tu ataca a fraude eleitoral, tu ataca o quê? A base do coronelismo, a base das oligarquias, a base da política oligárquica. Tu está atacando as oligarquias aqui. E mais, eles eram contra o Arthur Bernardes porque ele defendia o quê? A política, olha bem como eles dizem, de desvalorização constante da moeda. Se eu sou cafeicultor, eu digo política de valorização do café. Mas se eu não sou cafeicultor, eu falo do efeito em mim da política de valorização do café, que é a desvalorização da moeda. Eu sou contra a política do café, eu sou contra as oligarquias do café.
Então, na verdade, isso aqui quer dizer o seguinte: nós somos contra a República Velha, o modelo oligárquico. Olha bem, mas não é só isso. Eles eram contra a cúpula do exército brasileiro. A cúpula do exército, porque por causa do seu servilismo contumaz. Quer dizer, o que eles querem dizer com servilismo contumaz? É costume do exército ser servil às oligarquias. Aí eles citam casos. Te lembra de Canudos? Quem extinguiu Canudos foi o exército brasileiro a mando das oligarquias. Te lembra da Guerra do Contestado? Quer dizer, o exército teve essa história manchada por causa da cúpula do exército que se colocou a serviço das oligarquias. Então os caras são um movimento que se insubordina contra a cúpula do exército e contra as oligarquias. Eles, no entanto, não querem uma revolução social. Eles são liberais. Obviamente que liberais conservadores. Nós queremos o fim da fraude e o fim da política de valorização. Então eles querem reformas de cunho político no Brasil, acabar com as oligarquias, voto secreto, né? Política de valorização da moeda, mas não querem nenhuma mudança no capitalismo brasileiro. Então são liberais e conservam a ordem econômica. Só que tem uma novidade aqui. Nós temos armas na mão e nós faremos o uso das armas se for preciso. Olha o problema do salvacionismo da época do Segundo Império. Voltou. É o mesmo discurso. A nação está submetida a aves de rapina que usufruem dos interesses nacionais em nome dos interesses particulares. Nós queremos salvar a nação. De novo, o salvacionismo da questão militar. O intervencionismo do exército para salvar a nação. Eles se consideram uma elite política que quer salvar a nação. Voltou a questão militar. Bom, agora ninguém dá bola para o manifesto, ninguém da elite dá bola para o manifesto, até que eles mostram que eles não estavam brincando. Eles resolvem fazer o quê? Tomar o forte de Copacabana. O dia da tomada do forte é dia 5 de julho de 1922. Tá? Então olha aqui. Por que eles tomaram o forte de Copacabana? Porque eles não querem a posse do Arthur Bernardes. Eles querem impedir a posse do Arthur Bernardes. Isso aqui é um levante militar. Isso aqui é a tentativa de golpe militar. Eles querem que outras guarnições façam o mesmo, mas não conseguem. Então eles ficam isolados no movimento do forte. Por que eles tomaram o forte? Primeiro, porque o forte está em um lugar estratégico, numa das extremidades da Baía da Guanabara. Dali tu avista todo o centro antigo do Rio de Janeiro. Tu tem Flamengo, tu tem Botafogo, tu tem Copacabana. Dali tu avista o Palácio do Catete. Dali tu avista o Ministério da Guerra.
Eles ameaçam bombardear o Ministério da Guerra e o Palácio do Catete se o Arthur Bernardes tomar posse. O Forte de Copacabana ele é praticamente inexpugnável, porque o forte, na verdade, ele está dentro do mar. Tu só teria acesso por mar. Tem um caminho que liga até a entrada do forte, em terra, uma rua, tá? Mas tu não tem como derrubar a porta, porque na verdade ela é feita em níveis. Tu tem assim a primeira porta, se tu derrubar tem um segundo nível, onde tem a segunda porta. Então se tu derrubar com um ariete a primeira porta, a segunda porta está ao nível do fim da primeira. Aí tu vai ter que fazer, como é que tu vai derrubar a segunda porta? Se tu fizer isso, tem a terceira. Então é como se fosse uma rampa em degraus altos, assim. Tu não tem como entrar ali. Então, os canhões são os únicos, interessante, né? É o único quartel com canhões móveis. Então eles estão ali. Tomaram o forte. Bom, o Arthur Bernardes acaba tomando posse em meio à rebelião militar. O Arthur Bernardes. Bom, aí eles resolvem. Bom, aí o Arthur Bernardes cerca o forte com tropas federais. E eles resolvem furar o cerco, sair do forte, furar o cerco a bala. Aí os 18 tenentes que ainda estavam dentro do forte vão para a rua e enfrentam as tropas federais na rua, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Então, esse episódio é conhecido como o movimento dos 18 do forte. Tá? 16 vão morrer. 2 saem vivos aqui, o Siqueira Campos, que não era tenente, e o Eduardo Gomes, que vai ser futuramente brigadeiro Eduardo Gomes, é um tenente do Exército, é um dos pais da aeronáutica no Brasil, da Força Aérea Brasileira, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o movimento fracassou do ponto de vista político, mas mostrou que um setor da classe média, que é o setor do exército, da classe média, resolveu radicalizar. As coisas estão agitadas porque os modernistas continuam a sua contestação, começam jornais a aderir, o Assis Chateaubriand. Agora começa a luta armada, quer dizer, é um período muito agitado de movimentos das mais variadas formas, contestando as oligarquias. Mas as oligarquias continuam em pé. Bom, este período agitado vai ter mais uma manifestação dos tenentes armada. Vai ser o quê? A tomada de São Paulo, que dia 5 de julho de 1924. Então tu tem exatamente uma manifestação 2 anos depois da primeira. Então olha aqui, ó. Pode ser Forte de Copacabana? Pode, mas pode ser também o quê? O movimento de 22. Pode ser a tomada de São Paulo? Pode, mas pode ser também o movimento de 24, e não te dizem mais nada. Pode ser o primeiro 5 de julho, pode ser o segundo 5 de julho. Então toma cuidado. Pode ser movimento de 22, movimento de 24, primeiro 5 de julho, segundo 5 de julho. Na verdade, eles não queriam tomar a cidade de São Paulo. Eles queriam tomar os quartéis
se apropriar das armas e os soldados iniciar uma coluna em direção ao Rio de Janeiro para depor o Arthur Bernardes. É outro movimento contra o Arthur Bernardes. Mas como o exército cercou a cidade, eles acabaram tendo que ficar dentro dos quartéis. O exército começou a bombardear as posições dos tenentes, os quartéis onde estavam os tenentes. Tá? Canhão, tu vê, canhão, morteiro, e os tenentes responderam ao tiro. Então tu vai ficar dias de bombardeio na cidade de São Paulo. E a população no meio, e azar. Então os bairros mais populares, onde estavam as guarnições, são os que mais sofrem. Bom, em meio a esse movimento, é um episódio interessante. Os operários, o movimento operário, vai procurar os tenentes para propor uma aliança para mudar a sociedade brasileira. Os tenentes vão dizer não. Eles não aceitam a vinculação com o movimento operário. Por quê? Porque não é a mesma coisa que eles estão querendo. Eles não querem mudar a ordem social brasileira. Não querem mudar o capitalismo brasileiro. Eles só querem derrubar as oligarquias do poder. Então isso mostra o conservadorismo do movimento dos tenentes. De qualquer maneira, eles vão ter que fugir de São Paulo. Fogem de São Paulo. Fogem, saem do estado de São Paulo, entram no Paraná e param em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Então, se isso aqui fosse o Brasil, mais ou menos, Brasil estilizado, eles sairiam de São Paulo e vão para Foz do Iguaçu. Lá eles estão cercados. Tem 4 divisões do Exército Brasileiro, totalizando 17 mil homens. Eles têm 700, entre tenentes e soldados. 3 opções: passar para o lado do Paraguai. Aí eles serão acusados de desertores. Acabou a carreira militar. Bom, permanecer e se entregar, serão julgados, presos e não serão anistiados. Porque isso é uma tradição, quase que um pacto. Rebelião do alto oficialato, em geral, termina em pizza. Mas dos quadros subalternos, os negros vão até o fim. Porque o maior temor do generalato é a rebelião dessa área, assim. Sargentos, tenentes, são os caras que têm contato direto com a tropa. Então uma rebelião dos tenentes, em geral, vai mobilizar os soldados. Então eles punem mesmo. Ou tentar responder ao cerco e vão morrer, vão virar presunto. Quando isso está para acontecer, sai de Santo Ângelo um tenente com uma coluna. Esse tenente, ele fazia parte do grupo da tomada do Forte de Copacabana em 22, mas não compareceu na tomada do Forte porque estava doente. Então ele não foi, mas mesmo assim ele acabou punido e veio parar no Rio Grande do Sul. Esse cara é o Luiz Carlos Prestes. O Prestes sai de Santo Ângelo e se junta à coluna paulista. Então, a coluna gaúcha se junta à coluna paulista. E começa a coluna Prestes. Tá? Dá uma olhadinha ali no teu livro, tem um mapa da coluna, na página 47. Bom, segue comigo a coluna, tu tá ali, tu vai começar em Foz do Iguaçu, tá? Sobe em direção a Minas Gerais.
Mas a forte resistência do exército impede que eles se dirijam ao Rio de Janeiro. Cercados pelo exército, de Minas eles têm que subir até o Nordeste. Vão lá para cima, Ceará e Maranhão. De lá eles começam a descer em direção à Bahia. Tá? Ao chegar na Bahia, há uma forte resistência de novo do exército brasileiro. E não é só isso. O Arthur Bernardes entrou em entendimentos com o maior bandoleiro da época da Bahia, do cangaço, que é o Lampião. Então ele fez uma proposta ao Lampião: eu anistio teus crimes. Lampião é bandido. Eu anistio teus crimes, eu te dou o cargo de capitão do exército, por isso que ele é conhecido também como capitão Virgulino, e vou te dar também dinheiro e armas para te enfrentar a coluna Prestes. O Lampião diz: tá, me dá as armas e o dinheiro. O Arthur manda entregar armas e dinheiro. O Lampião pega isso tudo, vai para um lado, enquanto a coluna estava indo para outro. Quer dizer, tu vê, o bandido mais temido do cangaço brasileiro não teve coragem de enfrentar a coluna. Mas já estava muito desgastada a coluna. Eles vão percorrer quase 25 mil quilômetros, travar 150 e tantos combates sem nenhuma derrota. E aí eles resolvem fazer o quê? Pelo desgaste da coluna, partir para o exílio, que vai ser na Bolívia. Então essa é a trajetória da coluna Prestes. Da Bahia eles retornam e aí vão para a Bolívia. Tá? Então esse é o terceira manifestação dos tenentes, é a coluna Prestes. Bom, o Prestes é um liberal conservador quando está na coluna. Mas durante a trajetória da coluna ele se dá conta que não adiantava só acabar com a fraude eleitoral. Ele começava a conhecer um Brasil que eles não conheciam, a miséria estampada nos chamados camponeses brasileiros. Então quando ele sai quando ele vai para o exílio na Bolívia, ele se desloca depois para Montevidéu, que é o centro da intelectualidade brasileira, latino-americana. É a cidade mais chique, mais requintada, muito mais que Buenos Aires. Uma cidade muito rica. Então é um centro de encontro de intelectuais, escritores, artistas. E lá ele conhece um médico brasileiro que vai integrar ele nas ideias marxistas, que é o Leôncio Basbaum. E no marxismo, após a coluna, ele encontra as respostas que ele queria. Então, a partir da coluna, em 28, é que o Prestes começa a ir em direção ao Partido Comunista. Mas até a coluna ele é um tenente, quer dizer, ele pensa no liberalismo conservador, tá? Então tem que cuidar, o nome é Luiz Carlos Prestes. A gente confunde muito com outro cara que vai aparecer daqui a pouco, que é o Júlio Prestes. De qualquer maneira, eles não conseguiram derrubar o Arthur Bernardes e não conseguiram derrubar a República Velha. Ela está solapada, a estrutura está fissurada, mas ela parece sólida demais. Precisa algo mais para derrubar a República Velha. Claro que a contestação é grande por parte das camadas médias, por parte do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tenentes, modernistas, jornalistas, classe média, mas parece que ninguém consegue derrubar o muro. Então chega o governo do senhor Washington Luiz, que vai chegar em 26, ele é de São Paulo e vai governar até 30. No governo do Washington Luiz ocorreu a crise mundial
de 29, a quebra da Bolsa de Nova York foi o sintoma da crise. Bom, qual é a repercussão da crise mundial para o Brasil? Quando o primeiro mundo quebrou, Estados Unidos e Europa, os países do terceiro mundo que exportavam matérias-primas perderam o seu consumidor. Então a crise mundial de 29 vai provocar uma crise na economia brasileira. Quer dizer, uma crise na cafeicultura. Nós não temos mais mercado para o café. Eu costumo achar que é interessante a gente notar o seguinte, que aqui ocorreram duas crises ao mesmo tempo. É uma dupla crise do café. Primeiro, o Brasil já havia criado um problema antes da crise. Porque o Brasil havia já produzido mais café do que o mercado tradicionalmente comprava. O Brasil vai colher 70 milhões de sacas, quando o mercado absorvia só 40. Mas quando chegou a crise de 29, nem as 40 mais o Brasil ia vender. Então tu ia colher 70 milhões e não tinha comprador. Os preços começam a desabar antes que a safra seja colhida. É um desespero. Aí o que acontece? Em torno disso aqui começa um jogo de pressões. Qual é o jogo? São Paulo quer uma valorização do café. Acontece que o Rio Grande do Sul não quer. Que tu imagina, se tu vai fazer a valorização da maior safra da história, tu vai fazer a maior desvalorização da moeda. Tu imagina as perdas da economia gaúcha. Não. A novidade, Minas Gerais se junta ao Rio Grande do Sul. Oh, mas Minas não é como o estado do cafeicultor. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, como os preços vinham caindo há pelo menos 20 anos, o que aconteceu em Minas foi que, aos poucos, como era uma economia menos dependente do café, ela começou uma economia a se diversificar e começar a se voltar para a policultura para abastecer o mercado interno. Então, nas vésperas da crise, a cafeicultura, a economia mineira estava muito mais próxima da economia gaúcha do que de São Paulo. Então, ela também não quer uma valorização. Outra coisa interessante é tu notar que o próprio presidente da República, que é o Washington Luiz, é contra. Por quê? Porque ele defende o seguinte, olha aqui, ó, não há como tomar dinheiro emprestado para comprar essa safra e nós não podemos desvalorizar o dinheiro com a loucura que está o mercado internacional. Então todos defendem o quê? O que eles diziam na época, uma política de austeridade financeira, ou seja, segura. Não vamos valorizar o café, não vamos desvalorizar a moeda. Então São Paulo ficou isolado na defesa do café. Mas isso é outubro, novembro. Em janeiro já começa a campanha eleitoral. E em março vai ocorrer as eleições. Quer dizer, quando tu chega em março de 30,
ocorrerão as eleições. Então, nas eleições de março de 30, o que vai acontecer? São Paulo deveria honrar o café com leite, mas se fizer isso, São Paulo vai ter que apoiar uma candidatura mineira, que não vai valorizar o café. Então, o que acontece? São Paulo vai romper o café com leite. E São Paulo vai indicar o Júlio Prestes como candidato à presidência. Primeiro é não confundir com o Luiz Carlos Prestes, né? Eles não têm nada a ver. O Júlio é governador de São Paulo e era um cafeicultor. Luiz Carlos Prestes é o tenente. Bom, como São Paulo rompeu com Minas, Minas vai se juntar com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba e lança uma candidatura das oligarquias de oposição a São Paulo. Lança uma candidatura das oligarquias de oposição ao café. Então, as oligarquias estaduais de oposição lançam uma candidatura contra São Paulo, que vai se chamar Aliança Liberal. Claramente apoiada pelos tenentes, claramente apoiada pela classe média. E o que é muito interessante, o partido de São Paulo é o PRP, o velho Partido Republicano Paulista. Mas vai ocorrer uma ruptura dentro do PRP. E surge uma dissidência no PRP, que vai apoiar a Aliança Liberal. Pelo inusitado do fato, cuidado com isso, o partido é o Partido Democrático do Estado de São Paulo. Programa voto secreto e o fim da política de valorização. O candidato a presidente é o senhor Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, já contando com a Frente Única Gaúcha apoiando ele, né? E o governador da Paraíba, que é o João Pessoa. Apesar da lógica nos dizer que o Júlio deve perder, porque a Aliança Liberal é muito mais representativa, a fraude garantiu a vitória do Júlio Prestes. Isso foi em março, né, Rigo? Quando é que o Júlio vai tomar posse? Em outubro de 30. Então tem muito tempo até lá. Após a eleição, começa uma rebelião dos tenentes. Os tenentes se rebelam. O Juarez Távora é o líder dos tenentes. O Juarez Távora declara o seguinte: por muito menos nós fizemos a tomada do forte.
Quer dizer, que se por muito menos nós tomamos o forte, por muito mais nós faremos muito mais. Então o clima está quente nos quartéis. Os tenentes acusam fraude. Houve fraude, como sempre. Houve fraude na República Velha. Mas o Getúlio também roubou. O Rio Grande do Sul tem 1.200.000 eleitores. O Getúlio teve 1.800.000 votos. Quer dizer, 600.000 votos a mais do que o número de eleitores. Vai ver que tinha gente que gostava tanto do Getúlio que votou várias vezes nele. Mas eu acho que houve roubo também. Então, o que aparece é que o Getúlio põe panos quentes, reconhece o resultado das eleições, reconhece a sua derrota. Para. Mas o clima está quente e a imprensa de oposição com Assis Chateaubriand à frente põe lenha, estimula, publica as frases dos tenentes, acusa a fraude. A coisa começa a pegar corpo. Nas ruas, todo mundo queria a posse do Júlio Prestes. Bom, aí o Rio Grande do Sul tem um governador chamado Getúlio Vargas que aparentemente não está fazendo nada. Mas isso é uma injustiça com o Getúlio. O que o Getúlio está fazendo é manter as aparências de neutralidade, mas por baixo do pano ele mandou Oswaldo Aranha prometer armas e dinheiro aos tenentes, se eles pegarem armas contra o Júlio Prestes. Volta Oswaldo Aranha com a resposta afirmativa. Manda Oswaldo Aranha para Montevidéu falar com o Prestes. Ofereceu o comando da Revolução ao Prestes. Ele não quer. Volta para Porto Alegre. Manda o Oswaldo Aranha a Minas. O Getúlio quer o apoio de Minas na Revolução. O governador de Minas diz sim. E em carta ele manda uma frase que mostra, para mim mostra, qual era a intenção da Revolução. A frase é o seguinte: façamos a Revolução antes que o povo a faça. Tá? Bom, aí quando tudo parece pronto para explodir, vem a gota d'água, vem o pretexto, que é o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa. A imprensa alega que o crime foi um crime político a mando do Júlio Prestes. Não foi um crime passional. O João Pessoa tinha uma amante e o marido resolveu matar o João Pessoa. Ele estava numa confeitaria em Recife, o cara entrou e encheu ele de bala, de revólver, né? Não, tu pode, olha aqui. Confeitaria, a pessoa pode pensar, não, pegou bala de hortelã e ele morreu engasgado. Não, bala de revólver. Aí, esse é o pretexto do movimento de 30. Então é daqui, desta base, que vai começar a revolução liderada pelo Getúlio, que vai derrubar o Washington Luiz e impedir a posse do Júlio Prestes. O Getúlio toma posse como chefe da Revolução.
Então a Revolução depõe o Washington Luiz e impede a posse. O Getúlio entra, começa a Era Vargas. Tá? Então só uma espichadinha para a gente terminar. Na semana que vem a gente começa a Era Vargas. Tá legal? Tchau.